edição, promulgação da lei de abuso de autoridade. Muitos julgando que isso era absolutamente necessário, porque tínhamos uma legislação muito antiga, de 1965, e outros achando que essa legislação veio numa hora inapropriada, veio num momento em que parecia uma retaliação a determinados tipos de processos e inquéritos do Lava Jato, da Operação Lava Jato. Então, essa discussão fez com que se aflorassem aí essas discussões quanto até a ideologia que tenha motivado, né, a promulgação dessa lei de abuso de autoridade. E que muda muita coisa para os agentes públicos, para juízes, promotores, para a polícia, e afeta a população, afeta o jurisdicionado, afeta você. E para a gente entender um pouquinho mais, nós estamos hoje com a presença de uma jovem advogada criminalista, a doutora Alessa Sani. Ela me recomendou que eu caprichasse na pronúncia do seu nome, não é Alessa, é Alessa Sani, uma jovem advogada criminalista, mestranda em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, também pós-graduanda pela Fundação Getúlio Vargas no em Direito Penal Econômico. Enfim, ela tem já, apesar, né, de ser uma jovem advogada, ela tem um currículo invejável, mas o tema é tão fascinante e o programa é tão curto que nós, doutora, vamos já iniciar com as nossas questões sobre a lei de abuso de autoridades. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite a todos. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui conversando de um tema tão importante para todos, não só para quem estuda direito, não só para quem atua na área, mas especialmente para você, cidadão, que precisa conhecer seus direitos e precisa saber como se deparar e como agir numa situação de eventual abuso de autoridade. Perfeito. Quando nós divulgamos o nome do programa, né, o título do programa, eu pedi pelas redes sociais que as pessoas enviassem perguntas, questões, dúvidas, para que a gente pudesse debater aqui hoje. Uhum. E uma das coisas que eu notei, doutora, é que as pessoas se dividiram em duas grandes partes. Uma parte das pessoas fazendo perguntas, levando a crer que elas estavam entendendo que a lei de abuso de autoridade era algo contra a sociedade. Por quê? Por que isso? Porque facilitaria a vida dos criminosos ou daqueles que estariam sendo perseguidos em processos judiciais, inquéritos e tudo mais. E outros dizendo de que isso era uma redenção contra os abusos das autoridades que tomavam medidas erradas e tal. Então essa é a grande questão, doutora. Essa lei, ela veio para ajudar o cidadão, proteger o cidadão, ou veio para proteger os bandidos? Primeiramente, a gente sempre espera que uma lei e o Estado Democrático de Direito venha para proteger os cidadãos. Não à toa que a gente vive uma democracia. Então, as leis não deveriam ser criadas para quem está as elaborando, e sim para quem os representa. A questão é, desde o início dos debates, o público, não só leigo, mas também dentro do mundo jurídico, se dividiu nesses dois times, né, nesses dois grandes grupos. Aqueles que defendem a nova lei e aqueles que a rejeitam. A questão é que, primeiramente, é importante pôr que a edição de uma nova lei de abuso de autoridade nosso contexto atual é importante. Não só porque a nossa lei era antiga, mas sim porque ela foi editada num momento muito conturbado do contexto brasileiro, lembrando, em 1965. Então, a atualização é sempre muito importante, em especial porque o Código Penal, que seria o diploma que auxiliaria as leis extravagantes, né, que a gente fala, é um Código Penal também muito antigo, de 1940, embora várias atualizações já tenham sido feitas. Ocorre que o que gera muita polêmica, e ao meu ver foi o que gerou polêmica nessa lei, é o momento pelo qual ela foi editada.
porque enxerga-se, de um lado, uma afronta ou uma resposta vingativa do parlamento às autoridades de justiça, em especial por causa da Operação Lava Jato. Doutora, essa questão do momento em que foi editado, né? As pessoas que entraram em contato aqui com o programa, né, comigo, enfatizaram muito essa questão, dizendo, olha, a Lava Jato foi uma operação, embora com um ou outro erro, um ou outro excesso, mas foi uma operação e que teve a grande aceitação por parte da população. No momento em que uma lei é dirigida aparentemente, contra operações como a Lava Jato, onde aparentemente vai inibir a atuação de juízes e promotores, não vai fazer com que a população fique contra essa lei, uma lei que poderia ter sido editada para proteger a população, porque parece, como ele disse, de alguns que entendem, de que a lei de abuso de autoridade, que vai entrar em vigor agora no começo de janeiro de 2020, veio para proteger aquelas pessoas que são réus em processos tipo Lava Jato. Primeiramente, é uma cultura brasileira, e ao meu ver, uma cultura nefasta, a utilização de algumas circunstâncias que ganham muita repercussão social, sejam circunstâncias meramente sociais, sejam políticas, para engajarem a elaboração legislativa. É o que a gente chama hoje, dentro da academia em penal, de leis emergenciais. O que ocorre é que leis emergenciais, muitas vezes, sofrem ou estão invadidas de vícios, porque são emergenciais, não fazem parte de uma política criminal estruturada para receber. Um planejamento. Não, são leis que, devido ao apelo social e midiático, aparecem. Não foi diferente com a legislação de abuso de autoridade atual, como o senhor falou, mas eu não enxergo que ela seja uma afronta às autoridades, porque, muito diferente da anterior, ela tem uma técnica superior. Com tipos penais mais fechados, o que eu quero dizer que o funcionário público, ao invés de se sentir amedrontado, deveria se sentir também seguro, porque através da lei a gente consegue diferenciar, ou espera-se, como o senhor falou, a partir de 3 de janeiro de 2020, espera-se diferenciar quem ou quais funcionários estão agindo no estrito poderes do seu cargo, ou aqueles que estão desviando ou agindo com abuso. Para a gente tornar mais claro isso, doutora Alissa, quais são os exemplos de tipos penais agora que vão entrar em vigor em janeiro, para a gente entender, né, para quem está nos assistindo, poder compreender o que são esses crimes de abuso. Você pode dar alguns exemplos? Nosso tempo é curto, e a lei é um pouco... Posso dar vários exemplos, mas antes dos exemplos eu gostaria de deixar claro que essa lei, além do dolo, ou seja, no direito penal existe o dolo e a culpa. O dolo é quando você tem a vontade de agir daquela forma. A lei, existe também uma especial finalidade de agir. E essa especial finalidade de agir fica muito bem clara no seu artigo 1º, que é a finalidade do funcionário público de beneficiar-se ou prejudicar alguém, ainda que por mera satisfação pessoal. Então, quando vocês lerem todas as tipificações, lembre-se que elas precisam deixar claro essa especial finalidade. Dentre vários artigos que tipificam crimes de abuso de autoridade, podemos destacar a criminalização da decretação de prisões, ou então de limitação da liberdade de locomoção, fora dos padrões legalmente exigidos pelo Código de Processo Penal, a exemplo da prisão preventiva, prisão em flagrante ou prisão temporária. Tal tipificação já existia na legislação anterior, de 1965, porém de uma forma mais aberta, que poderia gerar interpretação dúbia, porque ela tratava de qualquer atentado à liberdade individual. Assim, ficaria em questão, por exemplo, uma prisão preventiva decretada fielmente aos ditames legais. Então, é uma questão técnica.
Outro tipo que se configura como abuso de autoridade é a condição coercitiva de testemunha para depor. A condução de réu ou acusado, também coercitivamente, sem intimação. Além de outras condutas desse tipo, não só lembrando do Poder Judiciário, mas também inclui, como funcionário público passível de sofrer as consequências dessa lei, todos os poderes da Federação, Legislativo, Executivo e Judiciário, como o Ministério Público e as polícias. Entendo. Agora, a senhora tocou num ponto interessante, quer dizer, para haver a tipificação de um crime de abuso de autoridade, tem que ter essa finalidade específica de prejudicar alguma pessoa, ou de se beneficiar. Agora, é difícil da gente, imagino, de provar que é por mero capricho, porque nenhuma autoridade vai dizer, eu estou fazendo isso porque é meu gosto fazer com que a pessoa passe por esse constrangimento. Não seria uma lei também que não teria uma aplicação, condenações pela dificuldade de provar o mero capricho, ou essa finalidade específica de prejudicar? Porque não me parece que a autoridade faça isso. Não, eu estou fazendo isso para prejudicar o réu. Não seria uma dificuldade também dessa lei, dela ter efetividade? Alguns tipos penais exigem essa especial finalidade de agir, especialmente alguns crimes de caráter também contra a administração pública, como a prevaricação. Algumas questões de prova ou de configuração dos crimes de abuso de autoridade, a gente vai ter que esperar um posicionamento da doutrina e jurisprudência a partir do dia 3 de janeiro de 2020. Então, algumas coisas, infelizmente, vou ter que especular. São as minhas primeiras impressões. Ao meu ver, ela constitui esse dispositivo que exige essa especial finalidade, ele constitui uma segurança, não só para o funcionário público, mas também para conseguir diferenciar o que seria um abuso de autoridade. Eu acho que através desse dispositivo fica mais claro ao a gente ler o resto da lei, que conduta poderia se configurar abuso de autoridade. Por exemplo, um retardo em alguma comunicação de prisão em flagrante está lá como tipificação de abuso de autoridade, por exemplo, que ela deve ser comunicada em até 24 horas. Ocorre que alguns empecilhos podem advir no meio desse percurso. E não só... Às vezes não chega ao juiz. Então, o juiz não tomar ciência não configuraria por si só abuso de autoridade. Precisaria o quê? Dessa finalidade especial de prejudicar alguém ou de beneficiar. Então, eu acho importante para inclusive, leitura e entendimento da lei. Perfeito. A gente precisa também entender como é que isso vai acontecer. Quer dizer, se a própria pessoa que se sinta prejudicada tem que tomar uma atitude ou se é o próprio Estado. E para a gente entender como é que vai funcionar na prática isso, quer dizer, como é que vai iniciar um processo contra uma autoridade, nós vamos ter a resposta da doutora Alessa, mas depois dos nossos intervalos, aguarde, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco, programa de debates, entrevistas e assuntos jurídicos relevantes. No primeiro bloco, nós conversamos bastante com a doutora Alessa Sani sobre a lei de abuso de autoridade. E ela estava dando um panorama muito abrangente sobre as novas características do abuso de autoridade, que nós já tínhamos uma legislação no Brasil desde 1965 e, motivado aí, por vários fatores, os legisladores promulgaram mais uma legislação nesse caudal que nós temos, essa enorme legislação, quantidade de leis que temos no Brasil, colocaram essa lei de abuso de autoridade e, segundo a doutora Alessa, com uma qualidade técnica melhor do que a anterior, mas ela fez algumas ressalvas quanto ao momento, parece que foi um pouco inapropriado. E nós terminamos o primeiro bloco com a seguinte questão. Muito bem, a partir agora do início de janeiro de 2020, vai entrar em vigor
E aí uma pessoa que se sinta prejudicada por um abuso de autoridade, ela talvez possa tomar uma medida, ou ela não precisa tomar uma medida. Enfim, a doutora Alessa vai nos explicar. Doutora, acontecendo a partir do dia 3 de janeiro de 2020, há um fato que tipifique, que se caracterize como abuso de autoridade. Como é que vai se iniciar esse procedimento? A lei de abuso de autoridade, ela deixa bem clara que ela se procede mediante ação pública incondicionada. O que isso quer dizer? Que o titular da ação, o dono da ação, é o Ministério Público. É ele que deve tomar as medidas para investigação e processamento de crimes dessa legislação. Assim, alguém que se sinta vítima da lei, né, ou de algum abuso de autoridade, na verdade, ela pode dar ciência a qualquer forma e a qualquer autoridade da ocasião que a tornou vítima. Tanto é que, necessariamente, ela nem precisaria dar ciência. Se o Ministério Público toma ciência por si próprio, ele tem o dever de, como titular da ação, porque a lei deixa claro que é uma ação pública incondicionada, de já promover as suas medidas. Ocorre que a lei também prevê de forma clara a hipótese de o Ministério Público não agir no prazo que ele deveria. Questão que também já é prevista no nosso Código de Processo Penal, que seria a ação privada substitutiva da pública. Ou seja, no processo penal a gente tem dois tipos de ação geral, que é a incondicionada, onde o titular é o Ministério Público, como eu acabei de informar, e a privada, onde o titular é a vítima, né? Na qual ela contrata um advogado, em juízo, ela noticia e assim se prossegue. Nessa hipótese, não havendo tomada de providência pelo Ministério Público, a vítima pode, em juízo, dar ciência da notícia crimes, né, do que ela sofreu, e assim o juiz reporta ao Ministério Público que aquela conduta que a vítima trouxe é de titularidade do Ministério Público, trazendo ele de volta à sua titularidade. Então, a vítima começa a ação como privada, se, lembrando, o Ministério Público não age no prazo que ele deve agir, e depois o juiz chama o Ministério Público para a ação, dizendo que essa titularidade é dele. Então, ele volta para ser titular da ação. Então, a obrigação principal de instruir, de investigar, parte do Ministério Público. Quer dizer, a vítima necessariamente não precisaria tomar nenhuma atitude de forma imediata, mas se ele percebe que quem teria que tomar alguma atitude contra aquele ato de abuso de autoridade não tomou, aí ele... Ela tem até 6 meses para tomar essa providência de noticiar em juízo e assim entrar com uma ação privada substitutiva da pública. Perfeito. Agora, uma questão que as associações de magistrados, a gente fala de magistrado porque ele não é a única autoridade que pode cometer o abuso, mas eu acho que está se debatendo muito mais com relação à magistratura. Então vamos usar o exemplo que tem sido dado aí pelas associações dos magistrados, né? Eles estão dizendo o seguinte, qual é o temor? É que, trabalhando com centenas, milhares de processos, e o acesso à justiça sendo mais simples, justiça gratuita, etc., fica fácil para a vítima, ou que se acha uma vítima de um abuso de autoridade, ingressar e fazer o pedido e iniciar um processo criminal por alegando abuso de autoridade. Significa que os juízes terão uma possibilidade de ter muitos processos contra si. E esse processo é individual, contra ele, não é contra o Estado. E aí ele vai, até vi uma entrevista de um juiz, até sendo bastante irônico, ele dizendo, não vou ganhar o suficiente para pagar advogados para me defender, ou eu vou gastar todo o meu tempo me defendendo sozinho dessas ações, porque vão ser centenas, porque todo mundo vai se achar vítima. Não vai haver um contrassenso da legislação ao judicializar
e elevar o número de processos e colocar os magistrados numa posição defensiva, onde ao julgar algo vai pensar 10 vezes e vai talvez não tomar uma medida que pudesse tomar se não tivesse essa lei de abuso de autoridade? Primeiramente, nessa relação, entende-se que o hipossuficiente é o cidadão que está sendo vítima daquela conduta. Então, entende-se que ao se mover a cadeia jurídica, né, da justiça para investigar um crime de abuso de autoridade, se entende que quem está sendo vítima, no caso, logicamente, seria o cidadão. Os juízes, assim, essa questão, estão especulando tanto quanto nós. Assim, a gente está especulando como serão as ações, que número isso vai dar, mas é sempre importante notar que antes mesmo de uma investigação ser dada, de o Ministério Público, como titular da ação, promover, né, as suas primeiras providências, é preciso que haja esses indícios de autoria e materialidade que se exige em qualquer ação penal. Ou seja, o que são indícios de autoria e materialidade? Indícios de que aquele funcionário público tenha, de fato, promovido alguma conduta no sentido de abusar dos seus poderes que tem em virtude do seu cargo e a materialidade de em que circunstâncias aquilo ocorreu. Então, isso é um juízo de admissibilidade prévia. Então, é necessário que de fato, isso ocorra de forma precisa, para que situações como essa não ocorram e afogue o sistema judiciário, que ainda é, por causa disso, muito defasado, tem muita demanda judiciária, mas também é claro que é importante que essa pressão exista sempre pelas autoridades de fazer suas decisões da melhor forma possível, existindo essa lei ou não. Vivemos em um Estado democrático de direito. Isso me faz tecer a senhora apresentar uma pergunta que é a seguinte: diante de tantas questões que me foram apresentadas aqui para o programa, qual que é a sua expectativa com relação à vigência da lei? Nós vamos ter realmente um recuo por parte dos magistrados, nós vamos ter um maior cuidado por parte deles ao exercerem as suas funções. Qual é a expectativa que a senhora tem vendo a lei e com a vivência que a senhora tem no Poder Judiciário, principalmente na área criminal? Eu acho que o senhor usou uma palavra muito boa, é expectativa. A gente tem que ter expectativa sobre alguma legislação. Eu espero que, embora o momento na qual ela foi editada pareça inapropriada, a sua técnica superior à lei anterior e atualizada aos moldes das necessidades atuais e da vivência das autoridades judiciárias, não só judiciárias, como policiais, Ministério Público e aqueles que estão envolvidos ou suscetíveis a sofrer as consequências da lei, seja de extremo cuidado. Não só porque já o deveria agir dessa forma, mas porque o cidadão agora está armado e ciente de que tem direitos e liberdades individuais constitucionalmente garantidas e que estão acima de qualquer autoridade. Então, o que eu espero é que as decisões judiciais, os requerimentos do Ministério Público, as providências da polícia sejam sempre fundamentadas, embasadas na legislação. Coisa que já deveria existir, mas que a lei reforce essa necessidade, pois, caso contrário, as consequências serão tipificadas pela lei de abuso de autoridade. Perfeito, doutora. Bom, lamentavelmente, nosso programa está chegando ao fim, é um programa muito curto para um tema tão complexo quanto esse e tão importante, porque com certeza vai mexer na vida de todos os brasileiros, porque vai mexer na grande estrutura do Poder Judiciário, no seu poder de decisão, no seu poder de ação. E a gente espera que venha para o melhor, para que aconteça a nossa expectativa, usando a palavra que nós enfatizamos, seja alcançada, que melhore o Poder Judiciário, que nós temos a obrigação de torcer para que a justiça seja distribuída da melhor maneira. E
eu tenho que agradecer imensamente aqui a sua presença, a presença de uma advogada criminalista potiguar, veio do Rio Grande do Norte, formada no Rio Grande do Norte, aqui para São Paulo, está fazendo o curso de mestrado e com certeza aqui todos que assistiram ao programa ficaram muito satisfeitos aqui com a sua clareza e com a sua simpatia. Muitíssimo obrigado. E eu tenho a dizer que o programa Direito em Foco agradece a sua audiência e retorna na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá.